Boa noite a todos! E hoje a live vai ser com uma conversa muito interessante com a Rafaela Alencar. Estou esperando aqui a conexão aparecer. A Rafa acabou de entrar, vou chamá-la aqui para a gente começar a live. Só um minuto. Enquanto outras pessoas também vão entrando e se conectando, a Rafaela já está online, já que ela consegue a transmissão aí, a conexão correta. Boa noite para quem chegou. Hoje o assunto é mega interessante. Olá, Jonas, tudo bem? O Frank tá aí. O Gleonel acabou de entrar. Tem um pessoal bacana aí. Boa noite, Rafa. Tudo bom, Thaís? Boa noite. Boa noite. Bom, eu estava cumprimentando aqui o pessoal que está entrando, o Fábio entrando, o Juninho, que é um tema extremamente importante. Apesar de ser sobre filhos, fala muito mais sobre o adulto do que a criança, não é verdade? Gente, Não estou te ouvindo. peraí. Só um minuto que a Rafa está acabando de se organizar ali. O som não está saindo. Boa noite, Fábio. Muito bom vê-los aí online com a gente. Hoje, uma sexta-feira, que é o dia, né? Era o dia universal aí de todo mundo ir para balada, só que em tempos de quarentena a gente faz a balada virtual, né? Opa, só falta a Olá! bebida. Opa! Aqui, ó. Tô com aqui minha bebida do lado. A minha é água. Bom, primeiro eu quero agradecer aí a Rafa por estar com a gente, né, nessa semana, fechando essa semana. Que responsa, hein, Rafa? Fechando Pois essa é, hein? semana da qualidade de vida. A Rafa, ela é a representante, a trainee aí oficial do Sleep Talk, né? E ela tem aí grandes formações na área de neuroeducação e outras maiores, né, na área de hipnose e de psicoterapia de uma forma aí geral, né, Rafa? É isso aí, Thaís. Bom, em tempos de quarentena, pessoal aí que tá ligado, em tempos de quarentena, eu acho que é o momento mais difícil quando a gente fala em família, né, Rafa? Porque assim, eu acho que muitas famílias, e eu tenho até uma dúvida de que possa ser quase todas, elas estão se conhecendo pela primeira vez. Então, Verdade. os filhos estão conhecendo os pais estão realmente conhecendo os filhos, as babás estão doidas dentro de casa, morrendo de saudade dos filhos dos seus chefes e conhecendo também os seus próprios filhos, porque, querendo ou não, essa classe mais baixa, ela acaba abdicando da sua vida pessoal para poder buscar um trabalho para sustentar a sua família, né? E hoje, em Certo. tempos de quarentena, tá todo mundo conhecendo todo mundo. Então, então é na hora do jantar, todo mundo vai para a mesa, né? Você acorda, vai tomar o café da manhã, você já acorda com aquelas pessoas ali na sua casa. Então eu queria saber, Rafa, como que você enxerga esse movimento hoje, dessa nova mudança na estrutura familiar, e se isso é bom, se não é bom, como que você enxerga isso? Cara, Thaís, primeiro, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. É um Imagina. prazer imenso aqui fazer parte dessa maratona de lives aí, né? Inspirações do bem. É, Exato. Então, bom, primeiro de tudo, galera, para quem não me conhece, a Thaís já me apresentou, mas vou me apresentar aqui rapidinho para quem acabou de entrar. Eu sou a Rafaela Alencar, eu trabalho com psicoterapia especializada em hipnose, trabalho com treinamentos e palestras em desenvolvimento humano internacionalmente. E hoje, especificamente, viemos conversar sobre algo que parece banal, mas de banal não tem nada, que é a nossa saúde mental. Inclusive, Thaís, se você me permitir, eu vou colocar aqui a mensagem para você fixar, para as pessoas saberem sobre o que a gente vai fazer na live, mas eu vou mudar um pouquinho o título para a gente, Ah, para que a gente possa chamar a atenção da galera, que é como não pirar nessa quarentena.
E aí a gente Opa, já vou consegue. fixar aqui. Fixa aí que o bagulho é louco. Olá, Glende! Glende acabou de entrar, eu acho que ele te conhece, deve ser seu cliente, um amigo. Tudo bom, Doug entrou Glenn? aí. O Casa Preta, olá, Casa Preta. A Andressa já curtiu várias lives aqui, passou por várias. Muito legal, viu, Andressa, a sua participação. A Carol, não sei se já saiu ou está aí presente, mas é bacana porque é um tema muito, mas muito interessante, porque além de falar de crianças, a gente fala do ser humano como um todo, né? Porque todo ser humano em cima tem uma criança interior e essa criança interior tem que ser cuidada. E É aí isso a aí. pergunta que eu fiz para a Rafa foi: nesse tempo de quarentena, né, como que ela enxerga esse movimento aonde as famílias estão realmente se conhecendo, né? Pais conhecendo filhos, filhos conhecendo pais, irmãos, assim, e como é esse movimento na visão aí da psicoterapia, né, infantil, familiar, como Certo. um todo. É isso aí. Bom, Thaís, antes de mais nada, eu queria aproveitar a situação da própria quarentena, do isolamento social que a gente está vivendo, pelo menos por enquanto e ainda, né? E falar sobre, antes de falar, na verdade, sobre pais, sobre filhos, sobre qualquer coisa, é importante a gente falar sobre nós mesmos, né? Afinal de contas, falar do outro é sempre muito mais fácil. E eu acho que diante dessa situação, acaba sendo extremamente importante começar a compreender o quanto a quarentena e o isolamento social nos afeta emocionalmente, o quanto isso literalmente pira com a nossa cabeça, né? Então eu queria primeiro, antes de tudo, deixar muito claro uma diferença brutal que muitas pessoas nem sequer sabem disso. A diferença entre quarentena e isolamento social, né? Então, para a gente entender tudo o que está acontecendo, entender como que a gente pode reagir de forma positiva em relação a isso e não deixar que essas nossas emoções negativas nos interfiram, o importante é entender essa diferença. Então, o que seria a quarentena? A quarentena é uma medida do governo, é uma medida administrativa e restritiva para evitar esse trânsito de pessoas. Afinal de contas, o propósito é justamente não permitir ou diminuir o máximo possível essa transmissão do contágio. Agora, isolamento social tem o objetivo de separar as pessoas sintomáticas e assintomáticas para que esse contágio não aconteça nessa velocidade. Tá, beleza. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu trouxe, na verdade, aqui, para todo mundo que está participando da live, artigos, inclusive estudos, né, científicos, que apontam aí um assunto extremamente delicado, que é o que a quarentena e o isolamento social afetam diretamente na nossa vida emocional. E que as pessoas não se dão conta o quão importante isso é. Afinal de contas, o que a gente mais vê aí no Instagram, no Facebook, são o quê? Memes. Né? Meme pra lá, meme pra cá. Esses dias eu vi, inclusive, uma digital influencer postando assim: mamães, amanhã, às 7h30 da noite, todas na janela, no horário de Brasília, todas na janela para fazermos um gritaço e libertarmos essa ansiedade que nos angustia. Né? E, tipo, as mamães estão ficando doidas, Rafa. Totalmente, totalmente. Era para ser um meme, só era para ser um meme. Se tornou extremamente real. Então, assim, foi muito interessante, foi muito bacana. Então, ok, por que toda essa situação? Por que a quarentena, isolamento social, ainda que sejam importantes, nos trazem aí questões extremamente importantes em relação à nossa vida emocional? Primeiro porque, na verdade, a gente tem a união, né, da família, união, enfim, de pessoas que estão próximas a gente, e isso acaba sobrecarregando toda essa questão de convívio, né, as diferenças acabam aumentando bastante, as pessoas começam a ter dificuldade, inclusive, principalmente, enquanto elas se unem à família, elas acabam se separando dos amigos, dos entes queridos, enfim, de todas as pessoas que eles realmente amam, e aí isso começa a gerar o quê? Automaticamente, se você vive em isolamento, em quarentena, você começa a ter aí uma dificuldade de liberdade. Você perde literalmente a sua liberdade. E quando você perde a sua liberdade, perde o seu controle sobre a própria vida, você literalmente começa a
pirocar, né? Desculpa o termo aí, gente. E toda essa questão da incerteza da doença, enfim, isso traz tédio, isso traz raiva, isso traz, enfim, discussões, debates, enfia a política num lugar, o outro tem uma opinião diferente, isso começa a causar uma discórdia tremenda. Então é o seguinte, nós precisamos entender que isso realmente afeta a nossa saúde emocional. E se a nossa saúde emocional não está boa, naturalmente, nada do que nós possamos fazer em seguida naturalmente vai ficar. Então, o nosso propósito com a saúde mental é manter essa nossa sanidade e poder reduzir o máximo possível esses riscos. E eu trouxe aqui, inclusive, um estudo realizado no The Lancet, que é um estudo científico, que ele fala justamente sobre o impacto psicológico negativo na quarentena e como podemos reduzi-lo. E é muito interessante que, na verdade, esse artigo ele fala justamente a seguinte coisa. Eles pegaram um evento lá de 2004 do SARS na China e começaram a estudar para fazer uma comparação com o coronavírus que se iniciou basicamente em dezembro de 2019. E esse estudo ele começa a fazer toda essa comparação e ele mostra que, irrefutavelmente, a quarentena, o isolamento social certamente nos trazem prejuízos psicológicos negativos extremamente impactantes, né? E aqui eles falam a seguinte coisa, isso nos traz principalmente, cadê que eu trouxe aqui para vocês? Traz desfavorecimento emocional, raiva, confusão, sintomas de depressão, ansiedade, mas principalmente estresse pós-traumático. Então, nós estamos falando aí, nós estamos falando de um momento importante, porque precisamos manter essa compreensão do isolamento, mas importante ainda mais compreender que o próprio isolamento vai impactar milhões, não são milhares, são milhões de pessoas no mundo, principalmente aqui no Brasil, que nós não temos uma educação emocional muito bem estabelecida, né? Nós não somos criados numa cultura para desenvolver a nossa resiliência emocional, e isso está literalmente deixando as pessoas malucas. Gente com medo de contrair a doença, gente com medo de passar a doença, gente com medo da economia, gente com medo de tudo quanto é tipo de coisa. E isso é muito sério. E quando você fala mesmo desses prejuízos que uma quarentena ela traz em nossa saúde mental, aqui, por exemplo, já ocorreu casos de pessoas que já se suicidaram com medo da doença. E eu tenho uma prima que mora hoje no Japão e ela sempre manda também notícias de lá, de como está a evolução, porque, querendo ou não, é um país muito mais evoluído que nós. Só que, como estatisticamente é um país que lidera o número de suicídios no mundo, tem aumentado ainda mais o número de suicídio por medo aí de pegar a doença. Teve um lá no prédio dela que parece que estava com a suspeita e a pessoa simplesmente se suicidou porque não aguentou, não teve o equilíbrio de aguentar o tempo do exame para saber se era, para saber se era positivo ou não. Então, assim, está acontecendo aqui na minha cidade, né? Que é do lado de São Paulo. Eu estou em Minas, mas é bem pertinho de São Paulo, interior. Já está acontecendo suicídios. Imagina, de uma forma geral, o que isso pode realmente trazer de danos aí para a nossa saúde mental. E, querendo ou não, se um adulto não consegue, né, ter esse equilíbrio emocional, imagina o que eles estão passando para nossas crianças, né? Certamente. Thaís, você falou do suicídio, mas assim, não é só aí, foi até bacana você mencionar, porque eu tenho vários mentorandos do processo Sleep Talk, do processo do protocolo Simpson, que é um processo de hipnoterapia, e fazendo essa mentoria com eles, muitos deles falaram, Rafa, aqui na cidade nós soubemos de vários suicídios, porque as pessoas literalmente estão passando por momentos psicológicos extremamente impactantes, extremamente negativos. E na verdade, as pessoas estão
tão focadas no vírus em si, que simplesmente se esqueceram ou nem sequer cogitaram a possibilidade dessa situação nos afetar de maneira negativa. E eu vou falar na live, vou falar mesmo. Eu vou falar a seguinte coisa que aconteceu. Gente, se eu ficar literalmente trancada, eu surto, eu piro o cabeção, não tem jeito. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso liberar a energia do meu corpo. E um dia desses, eu simplesmente falei, bom, não vou pegar nenhum transporte, não vou pegar carro, não vou pegar moto, eu simplesmente vou andar de bike. E fui andar de bike. Chegou um momento que eu falei, cansei, vou respirar, eu gosto da natureza. Eu achei um lugarzinho lá que tinha uma praça até que bonitinha, bem feita, grandinha. Sentei lá, linda e bela, e fiquei refletindo sobre o que eu ia fazer na próxima mentoria com aquele caso em específico que eu ia atender, que era um caso, um caso bem interessante. E maravilha, tava eu lá pensando, linda e bela. E aí daqui a pouco, bem de frente da pracinha, tinha um prédio. E aí saiu uma mulher de lá. E aí ela saiu com uma máscara, com um monte de coisa. Eu falei, ok, sem problema, não tem problema, cada um na sua. Eu aqui, ela lá, tá tudo lindo, tá tudo belo. O que me aconteceu? Pois essa mulher veio se aproximando de mim. Daqui a pouco ela fica mais ou menos assim, tipo uns 2 metros de distância, 1,5 metros. E ela grita no meio da rua. Ô menininha, o que você tá fazendo aí? Você é maluca? O que você tá fazendo na rua uma hora dessa? E aí eu pensei, eu falei, gente, que horas são? Porque, tipo, o sol tá raiando. E aí ela falou, bom, o primeiro instinto que eu tive foi, e você, tá fazendo o que aqui também? Porque eu não entendi o que ela estava querendo. E ela falou assim, você tem que sair daqui já e não sei o que, como que você é irresponsável desse jeito, fica na rua com a situação, com essa calamidade do jeito que tá. E aí ela começou a discutir comigo, quer dizer, discutir não, ela começou a gritar comigo, porque eu não respondi até então, tirando essa história. E aí ela questionando isso, eu falei assim, você tá fazendo o que aqui? Eu tô trabalhando, e eu tava de fato trabalhando, porque as pessoas têm uma ideia de que, tá trabalhando, tá no computador, tá no escritório, tá na empresa, né? Mal sabia ela que eu sou extremamente empreendedora e que todos os meus produtos, os meus serviços acabam sendo criados no meio da natureza. E eu falei, eu estou trabalhando em você, a senhorita está indo para onde? Eu posso saber? E ela ficou extremamente irritada comigo, simplesmente irritada. Saiu batendo o pé, deu 1 hora depois e eu estava lá na pracinha ainda. Deu 1 hora, ela voltou, chegou no prédio, ela começou a gritar com o porteiro. Chama a polícia, é um absurdo. São pessoas como ela que estão transmitindo o vírus pra gente. E, enfim, começou a surtar. Eu falei, bom, eu, cara de pau do jeito que eu sou, é capaz de eu ficar aqui esperar a polícia e falar assim, muito bem, camarada, além de você vir aqui, você ainda vai me revistar, eu não sei nem se você é assintomático ou não. E eu fiquei lá, e ela extremamente inconformada. Enfim, resumo da história que aconteceu. Isso indica, de fato, que as pessoas, talvez, vocês que estejam ouvindo, talvez não tenham passado, talvez não tenham ouvido uma história desse tipo. Mas as pessoas estão realmente surtando, elas estão enlouquecendo, elas não estão aguentando. E quando a gente fala de aguentar, a gente tem duas classes de pessoas. As pessoas que já têm algum tipo de questão emocional, já têm diagnóstico de ansiedade, já têm diagnóstico de síndrome do pânico, já têm diagnóstico de depressão. E esses impactos da quarentena e do isolamento social só vai piorar e só está piorando. Então, o índice de suicídio está crescendo absurdamente, Thaís. E até porque essa histeria social, ela tá vindo das redes de comunicação, né? Porque toda hora a pessoa, né, está ali no celular, na internet, para olhar os índices, né, e tudo mais, o que está acontecendo e tal. E, claro, a função, né, das redes de comunicação é prender a sua atenção e aprofundar ainda mais você naquela notícia. Porque isso é a nossa base da hipnose, né? E a comunicação é um tipo de hipnose. Então, quanto mais você fica ali ligado e vendo as coisas na TV, você não vive. Você não cria realmente uma proteção saudável, que é necessária nesse período de quarentena, para que você possa relaxar, para que você possa ter uma saúde mental. A importância da Semana da Qualidade, né, essas inspirações do bem, é para ajudar todos vocês a terem aí um monte de ferramentas, tanto do lado pessoal quanto profissional, para manter esse equilíbrio, né? E aí eu fico imaginando
as crianças, como ficam nesse meio termo. Porque eu não sei aqui quem é que tem filho aqui que já está vendo a live, como é que está passando essa quarentena pessoalmente e como que está esse movimento na família, né, dentro de casa. Se tá bacana, se não tá bacana, se tá surtando, porque é uma histeria que é comum também quando tem um choque, né, de mudança muito grande que a gente não espera. Bom, até mesmo antes de falar de novo sobre as crianças, Thaís, daqui a pouco você vai me dar um chacoalhão aí, mas é o seguinte, uma coisa que eu queria deixar muito bem clara nesse estudo científico que eu trouxe, ele simplesmente consegue mostrar pra gente que, fazendo a comparação do SARS lá em 2004 com a situação do coronavírus aqui, o que aconteceu? Eles repararam nesse estudo científico realizado que 30% a mais, ou seja, a porcentagem de 30% que subiu foi em relação a doenças psicológicas, questões emocionais desenvolvidas, comparado à quantidade e a porcentagem de letalidade do próprio vírus. Ou seja, nós estamos enfrentando muito mais um mundo invisível perante o vírus, que não é o vírus, mas são as doenças emocionais que a gente está desenvolvendo em pessoas que antes não tinham, mas possivelmente tinham a tendência e piorando a situação emocional daquelas que agora simplesmente perderam 100% do teu controle, né? Exato. Então, é bem legal aqui, quem quiser, inclusive, ter acesso a esse estudo é em inglês, óbvio, tá? Então, quem quiser, depois manda um inbox para mim e eu encaminho para vocês, mas tudo isso para dizer que tudo começa por nós. Simplesmente Sim. por nós. Então, como que fica a questão da família? É uma situação muito delicada, porque uma família, quando a gente fala de criança, não é necessariamente apenas uma criança. Nós estamos falando de famílias em que as pessoas também são adultas, né? E se você contrai essa histeria, se você fica nervoso, se você gera essa ansiedade, se você entra no tédio, se você passa por uma situação dessa, naturalmente você também passa isso para todos os demais membros da sua família. Chega até o momento que você não aguenta mais, né? Que nem, por exemplo, aqui mesmo a precaução tá tanta, que eu tô quase que pirando. Se não fosse um processo de auto-hipnose, as coisas iam sair do controle, né? Então, assim, quando a gente fala de família, quando a gente fala de pais e a gente fala de crianças, existe algo ainda mais importante, que é o quê? Eu trouxe um segundo estudo científico aqui, fazendo um estudo em relação a como as crianças são impactadas negativamente também pelo momento de quarentena e isolamento social, né? E é muito interessante porque, como eu mencionei para você, está escrito exatamente assim no estudo. Spreng, que é um dos cientistas feitos, né, que participaram desse estudo, e colegas relataram que crianças que foram isoladas ou colocadas em quarentena durante a situação pandêmica estão propensas a desenvolver transtorno de estresse agudo, distúrbio de depressão e sofrimento 30% a mais. Exato. O que isso significa? Ou Isso seja, a muito chance... pesado, né? Extremamente pesado. Enquanto os pais estão fazendo... Gente, com todo respeito, tá? Eu sei que tem pais assistindo aqui, mas enquanto tem memes rolando, comendo solto, vou falar a linguagem literal, tá aí, ó, meme rolando solto, ninguém percebeu ainda o quão importante isso é, o quão negativo esse impacto está causando na sociedade. Não é à toa que todos nós sabemos, né, que o mundo já não vai ser mais o mesmo. Não vai. Né? Brasileiro, então, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. Então, assim, é muito importante a gente começar a trabalhar essa parte, né? E a saúde, quando a gente fala de saúde mental, as pessoas... eu não sei exatamente o que as pessoas entendem por saúde mental. Eu acho que é uma coisa que acabou ficando meio banalizada, né? Sim. Então, é importante a gente entender que a saúde mental, antes de ser o nosso próprio corpo, ela afeta, como o próprio nome diz, a nossa mente. Sim. E se a nossa mente está carregada de emoções negativas, de pensamentos ruins, de cargas, né,
emotivas muito fortes e desagradáveis, isso naturalmente nos gera impactos físicos, biológicos, comportamentais, sociais extremamente ruins, né? Então, nesse momento de quarentena é extremamente importante a gente entender quais são as possíveis consequências que a gente está e ainda vai enfrentar, né? Exato. Se a gente está falando de 30% de pessoas, de milhões de pessoas no Brasil que tendem a começar a agravar uma situação emocional, nós estamos falando aí de um número gigantesco. Então a gente precisa estar preparado para isso. Será que todos nós estamos nos cuidando? E até porque a Organização Mundial de Saúde, já antes dessa pandemia, já havia alertado os brasileiros sobre a tendência à depressão, à ansiedade generalizada. A gente lidera as estatísticas na América Latina, né? Eu acho que só perde pelos Estados Unidos, mas a gente está aí liderando. E com essa pandemia, a tendência é de realmente dobrar, né? Ou triplicar aí conforme for a evolução do desequilíbrio, né, mental das pessoas. Então é muito importante isso tudo que você está trazendo, porque vai impactar as crianças. As pessoas ainda acabam sendo um pouco egoístas, porque elas pensam mais assim, às vezes, no idoso, que já tem uma mente mais crítica, né, já tem uma vivência, elas pensam nelas como adultas, como seres que precisam trabalhar, que precisam sustentar uma casa, e esquecem das crianças, né? Elas esquecem que uma criança, ela está olhando para você e está modelando tudo. Tudo que você faz, ela está copiando. Se Ela é uma você esponja. se você está em histeria, a criança está copiando isso tudo, né? Se você está com medo, a criança vai estar com medo. Então, é importante você trazer isso tudo para que as pessoas comecem a ter um senso da realidade do que de fato é, né? E não do que de fato vai ser ou vai deixar de ser. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu sei o que é hoje. E é esse hoje que a gente precisa cuidar. É isso aí. Então, assim, trazendo essa situação para o real, né? Trazendo isso para a consciência das pessoas, a gente pode fazer várias coisas, né? O que tipo de atitude, então, a gente pode falar? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender que impacto psicológico negativo está acontecendo e só vai piorar por conta realmente da quarentena e isolamento social. Então, o que nós podemos fazer a respeito para diminuir esse impacto? Seja em nós mesmos, seja na nossa família, seja pais e filhos. Primeiro de tudo, entender, então, que existe uma oscilação emocional. Então, pera lá. Se isso pode me gerar um impacto psicológico negativo, me gerando ansiedade, me gerando transtornos depressivos, gerando pânico, gerando tédio, confusão mental, vamos fazer o caminho inverso, então. O que é que eu não tenho que, se eu tivesse, simplesmente me daria a possibilidade de combater a possibilidade de eu desenvolver essas questões? O que você acha, Thaís? O que é que eu não tenho, mas se tivesse, eu simplesmente me sentiria capaz de não desenvolver essas questões psicológicas negativas? Qual seria o ponto principal? Calma. Maravilha, Calma. podemos começar com a calma? Aí eu te faço uma outra pergunta. Para que eu me sinta calma, o que é que precisa existir por trás da calma para que essa calma exista? Por exemplo, tomar senso do que é real agora. Agora, nesse exato momento, eu estou exposta a algum risco? Não, não estou exposta a nenhum risco. E se eu estivesse exposta a algum risco, eu estou tomando todas as medidas preventivas cabíveis para não ter o contágio? Estou tomando todas as prevenções. Se eu estou tomando todas as prevenções cabíveis, por que é que eu estou surtando? Então, se eu estou tomando, né, todas as medidas cabíveis, tá tudo bem. Respira, calma, tá tudo bem. Maravilha, é uma possibilidade. Só que existe algo que as pessoas não se dão conta.
que você deixou escapar sem querer. Essas medidas preventivas, elas são extremamente conscientes. Sim. Se nós tivéssemos a capacidade de controlar os nossos medos, os nossos receios, os nossos traumas, enfim, as nossas ideias negativas conscientemente, não teríamos medo. Tudo isso é inconsciente. Então eu volto a fazer a pergunta. Para que eu tenha a habilidade de desenvolver a calma nesse momento, que outro tipo de emoção deveria existir por trás da calma para que eu me sinta calma? Um foco assertivo na positividade da coisa? Ok, um foco, você concorda que o foco é uma decisão consciente? Eu decido neste momento prestar atenção no que eu estou fazendo. Faz sentido? Sim, é a consciência perante eu quero emoções que possam literalmente carregar a minha possibilidade inconsciente de criar o meu próprio destino. Ou seja, para eu me sentir calma, que outro sentimento, que outra emoção por trás da calma me possibilitaria sentir essa calma? Atrás da calma, para mim, né? Para mim, seria algo, talvez, de uma emoção, talvez de uma sensação de bem-estar. Ok. E para eu me sentir bem, para eu me sentir bem, que outra emoção precisa estar por trás do bem-estar? Talvez, para mim, talvez seria, além da calma e do bem-estar, manter o meu lado, talvez, emocional ou espiritual, ele em constante nível de equilíbrio, em constante nível equilíbrio. De paz. Vamos pegar então o conceito de equilíbrio. Existe uma coisa que o ser humano corre, persegue, mas raramente pega: segurança. Nós temos medo, nós temos receios, nós temos inseguranças, nós temos traumas porque nós não nos sentimos seguros. Então, quando a gente fala de insegurança, naturalmente a gente gera todos esses demais conflitos. Todos. A insegurança nos traz a falta de confiança, nos traz a falta do senso de ser amado, nos traz a dificuldade de relacionamento, nos traz os pensamentos negativos, nos traz essas emoções desagradáveis que muitas vezes a gente não quer sentir. Então, a primeira medida é simplesmente entender o que acontece que me deixa inseguro, para que eu possa desenvolver em mim mesma o senso de segurança. Porque quando eu me sinto segura, eu sou capaz de manter o meu equilíbrio emocional e tomar decisões racionais muito melhores. Então, esse é o desafio das pessoas. E aí, quando você me convidou para a live para falar sobre saúde mental dos filhos, eu falei, pronto, faz total sentido. Por quê? Porque as crianças são seres muito literais. E sabe o que tá? Olha só que coisa, o que está acontecendo nesse momento de quarentena? Nós adultos estamos sendo extremamente literais. Nós estamos apenas fazendo o que a esponja faz, que é enxugar aquela informação, reter aquela informação e achar que é aquilo que funciona. Ou seja, taca ali assunto de vírus, taca ali assunto de vírus, taca ali assunto de vírus, taca ali número de mortes, taca número de internados, falta leito no hospital, faça isso, E isso vai bombardeando a gente, nos deixando inseguros. Isso faz com que a gente simplesmente perca o mínimo de controle que nós achávamos que tínhamos da nossa própria vida. E aí, quando você me convidou para essa live, eu falei assim, maravilha, vamos falar exatamente de algo que as pessoas simplesmente não verificaram ainda o valor. Para que eu, como gente, me sinta segura, é importante... Vai parecer bobagem, mas é importante que eu me sinta amado. A todo tempo a gente busca a aprovação das pessoas e inconscientemente a aprovação de nossos pais. Então, quando a gente fala em relação às crianças, muitas pessoas até falam assim, eu nem tenho filho, vou participar dessa live para quê? Para nada, jumento, não precisa. Para quê? Não precisa, né? Então, assim,
falar sobre crianças não é falar sobre crianças, principalmente. Exato. É essencialmente falar dos pais. Ou seja, o quanto o impacto dessa situação afeta o filho. Porque afetando o filho, naturalmente afeta o pai. Se o pai simplesmente perde a cabeça porque o filho está se comportando mal, porque ele está surtando, porque ele tem pesadelos à noite, porque ele faz xixi na cama, porque ele faz isso, não importa o que ele faça, naturalmente isso atrapalha a vida conjugal, atrapalha a vida profissional, atrapalha a vida pessoal, atrapalha a vida social, porque os pais acabam passando por situações envergonhadas, né, durante a rotina, no cotidiano, na rua, onde quer que ele vá com os filhos. Então, para que a gente mantenha uma saúde emocional dentro de uma família, é importante entender que antes de permitir qualquer como é que eu posso dizer? Não é afeto. Qualquer situação que nos afete de fora para dentro, nós temos que começar a cuidar de dentro para fora. E de dentro para fora significa entender que existem pessoas que se espelham em nós. E se nós entramos num momento de histeria, num momento de ansiedade, conscientemente e inconscientemente, isso é percebido pelas outras pessoas. E as crianças, como esponja, elas simplesmente começam a se comportar como um reflexo da atitude dos próprios pais. Então, é importante que elas realmente olhem para os seus pais e sintam segurança, e sintam amor, porque o amor que os pais precisam passar para os seus filhos é um tipo de amor muito específico. E que as pessoas falam, ai, que coisa romancista. Não. É o amor incondicional. O amor incondicional, ele é muito fácil de explicar na teoria. Ele é um amor sem condições. Ele não impõe condições, né? E no fundo, na nossa vida toda, o que mais buscamos por trás da segurança, e ninguém percebeu até hoje, é o fato de eu me sentir amada. Sim. Verdadeiramente amada. E quando eu me sinto amada, eu sou capaz de literalmente de me jogar nos braços da outra pessoa. E quando eu me sinto capaz de fazer isso, é porque então eu me sinto completa. Né? E quando eu me sinto completa, isso desenvolve em mim um senso de poder, um senso de segurança, um senso de confiança. Ou seja, eu deposito, às vezes até inconscientemente, toda a responsabilidade no outro. É como se eu soubesse que aquela outra pessoa tem total capacidade de cuidar de mim. Então, isso vale para nós na mesma proporção que isso vale para as crianças. Então, é importante que os pais se atentam à forma como eles estão lidando com toda essa situação, para que essa questão emocional não os afete de maneira negativa. Essa é a mensagem principal. Saber que a criança, assim como o adulto, busca uma única coisa na face dessa terra: amor. Amor ao que a gente faz no trabalho, amor à pessoa com quem nós estamos, amor em relação aos nossos pais, porque o que nós queremos é aprovação. E quando nós nos sentimos amados, estamos seguros. E quando, às vezes, os pais estão assistindo agora, percebem que eles têm esse vazio para ser preenchido dentro deles. Como que faz agora, Rafa? Se eles percebem que, de uma certa forma, eles não sabem, eles nem sabem como que esse amor se manifesta, como que ele é transmitido, porque muitas das vezes a própria pessoa, como adulto, ele nunca sentiu isso. Ele sabe, já ouviu falar, já leu vários livros sobre isso, né? Tem até aquele livro Ágape, né? Enfim, e não sabe, nunca sentiu, né? Quero mandar aqui um abraço para o Guilherme Alves, que acabou de entrar na nossa live. Tem uma psicóloga, Gláucia Rosa, um abraço. A Leia tá aí também, Lucivaldo, Ariane, passou aí um monte de pessoas, que bacana. Muito obrigada aí pela presença. Então, eu queria saber como que isso é de fato manifestado, como que de fato a pessoa, o que ela sente para ela entender que ela de fato está tendo esse amor condicional. Porque assim, não necessariamente eu preciso ter uma outra pessoa para eu sentir isso, né? Eu posso sentir isso aqui dentro,
do meu quarto, eu estou no meu quarto, aqui dentro do meu quarto, me sentindo bem, porque de uma certa forma eu já fui nutrida durante a vida por isso. Então eu tenho ali uma resistência, eu tenho ali uma bagagem emocional mais fortalecida e eu me sinto bem. E quando eu estou com uma outra pessoa, seja ela um namorado, uma namorada, com o pai, com a mãe, com um amigo, com o irmão, com um vizinho, enfim, com uma pessoa, eu consigo, na minha integridade como pessoa, manifestar isso, né? Independente de quem está à minha frente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa manifestação. Não, Tá falei parecendo, demais, né? tá parecendo Falei, até a lei da atração agora. falei demais. Primeiro de tudo, ninguém tem que entender bulhufas nenhuma. Por quê? Porque quando você pensa em entender como fazer algo, você está buscando uma forma de fazer da maneira que você entende que deve ser feito. Toda vez que eu falo sobre amor incondicional, inclusive nas palestras e tudo mais, às vezes os pais até falam, não, mas eu amo meu filho, eu falo pro meu filho que eu o amo. Eu falo todo dia, ele sabe disso, não, ele sabe conscientemente, mas não é sobre o que ele acha, nem o que ele ouve e nem o que ele vê, mas sim da maneira como ele se sente. Então, como demonstrar um amor, até às vezes quando a gente nunca passou por isso, é indiferente. Uma situação não tem relação com a outra. Uma coisa é eu reconhecer que eu não tive, outra coisa é reconhecer que eu tenho com o meu filho. Eu não tive com o meu pai, mas eu tenho com o meu filho. Então, não é sobre como fazer, mas é ter a certeza do que você sente. Afinal de contas, não tem como você transmitir aquele sentimento para uma outra pessoa se você não sente. É muito simples. Então, primeiro de tudo, anula essa possibilidade de eu preciso entender porque eu nunca senti esse amor com o meu pai. Não. O que é que eu sinto com o meu filho? Perante o meu filho? Sobre o meu filho? Maravilha. Então, está claro que eu o amo. Ótimo. Como que uma criança precisa receber o senso de ser amado? Ele precisa entender isso não nas palavras e não somente nos gestos. Ele precisa entender isso no comportamento cotidiano, gerando a ele uma sensação de certeza absoluta de que ele é amado. Como? Quando não existe condições impostas. Do tipo assim, o que eu vejo direto, você certamente também. Quantas mães, quantos pais falam assim... campeão, tirou 10, hein, meu? Toca aí, parabéns. Agora sim, esse é meu moleque. Uhum. Porra, tirei 9. Não sou o campeão do papai. Pois é. Então, assim, Já parece uma tirou. coisa besta, parece uma coisa boba, chula, mas não é. Isso, de certa maneira, é você impor inconscientemente uma condição emocional naquela criança. Nossa, toda vez que eu tiro 10, papai fica... Toda vez que eu tiro 9, que eu tiro... Se eu tiro 7, então... Nossa, a cara fecha. Então, não é sobre dizer, não é sobre fazer, mas é sobre demonstrar isso de uma maneira não condicionativa. E isso não é só para criança não, viu, Thaís? Isso é para todos nós. Nós sabemos, aí, principalmente nós como adultos, né? Quantas pessoas passaram aí em seus relacionamentos por traição, chegando no terceiro relacionamento, a pessoa faz alguma coisa parecida com o relacionamento passado, você já surta. Por quê? Você criou padrões. Então não é sobre o que você faz, o que deixa de fazer, mas é sobre como se faz. Não é sobre o que se fala, mas é como se diz. Não é sobre o que se faz, mas é como se faz aquilo. Então, você tem que esquecer o que e o porquê. O mais importante é o como. Então, para que esse senso de ser amado, ele realmente seja transpassado, pai, filho, filho e pai, é importante entender o conceito do amor incondicional. É um amor que não impõe condições. Ponto. Então não importa se eu fui ou não fui amado pelo meu pai. O que importa é o que eu sinto pelo meu filho. E a importância que eu entendo quando ele simplesmente tem a certeza de que ele é amado inconscientemente. O quanto isso vai deixá-lo emocionalmente mais forte. O quanto isso vai deixar ele forte e resilientemente. O quanto isso vai fazer diferença na vida dele. Né? Hoje mesmo eu estava dando uma mentoria
para uma profissional que fez a formação do Sleep Talk comigo, e ela falou assim, Rafaela, mas como é que eu apresento o conteúdo, né? Como é que eu falo com os pais? Porque assim, é tão complicado. Eu falei, não é complicado, é muito fácil. Sabe o que acontece? Infelizmente, a gente está numa cultura em que nós entendemos que várias coisas são normais. Por exemplo, nossa, olha aquela criança, gente, gritando na rua. Tinha que ser criança, né? É fase, depois passa. Não passa, gente, porque não é normal. Não é normal. Exato. E sabe o que acontece? Aquelas birras, aquele xixi na cama, aquela criança chorona, aquela gritaria, aquele xingamento, aquela falta de educação da criança, na verdade, é um reflexo de um sistema de crença extremamente negativo. E sabe o que vai acontecer? Papai e mamãe, aqui, se isso não for trabalhado hoje, lá com seus 20, 25 aninhos de idade, sabe o que vai acontecer? Vai ser um camarada que vai explodir, que vai bater na mulher, que vai partir para agressividade, que não vai respeitar o chefe, que vai ter dificuldade de ter amigos, e as pessoas acham que é normal. Exato, exatamente. É natural, vai passar, é só uma fase, né? E o mesmo vale para o adulto. Quando o adulto age dessa maneira, a gente julga. Porra, meu, o cara é o quê? O cara é burro. Ah, que vagabundo, meu. O cara é sem noção. Claro que o bicho é sem noção. Não foi educado da maneira que precisava ser educado na infância. Ele passou por traumas, ele passou por situações que não foram ressignificadas. Agora você vai querer que o brutamonte lá de 40 aninhos de idade mude de comportamento da noite pro dia? Cara, não vai. Não vai. Então, assim, hoje, se nós somos como somos, nada mais é do que um reflexo do que aconteceu anos atrás. Então, se a gente tem tempo para cuidar de alguma coisa, é melhor cuidar daquilo que é mais fácil, que são as crianças. Então, ter a noção de que a nossa saúde mental interfere na saúde mental de todos, de todos. E quando a gente fala de família, mais ainda. Por quê? Gente, não importa se você é colado na tua família ou não. Eu, por exemplo, infelizmente, eu sou extremamente desapegada. Tenho os meus motivos, tenho as minhas razões, estão ressignificadas. Eu gosto do jeito que eu sou e tá tudo bem, ok? O ponto não é esse. O ponto é que, de qualquer forma, você dizendo, eu não ligo para minha família, eu não sei. Não importa. No fundo, existe uma conexão. E essa conexão não é só apenas emocional, é uma conexão biológica. Mãe e filho têm uma conexão foda. Então, inconscientemente você busca aprovação nas outras pessoas porque você está querendo buscar aprovação dos teus próprios pais. Quando você está num relacionamento infeliz e você faz de tudo por aquela pessoa, na verdade você não quer a atenção dela. Você quer a atenção de alguém que tente substituir uma aprovação dos teus próprios pais. Então, quando a gente fala de saúde mental, é um negócio muito delicado. É muito delicado, Thaís. Mas se eu pudesse resumir tudo que eu tinha para falar para você, é entender que, seja no momento de quarentena, seja no momento de isolamento social, dane-se, não importa. Em qualquer momento da nossa vida, se nós não buscarmos uma forma de nos sentirmos seguros de nós mesmos, não seremos jamais capazes de lidar e enfrentar com as nossas dificuldades, as diversidades da vida, principalmente nem sequer lidar com a frustração que a vida nos traz, né? Então, para nós termos e desenvolvermos esse senso de segurança, a base, o alicerce da nossa vida, não adianta. É o bendito do amor. É por isso que os romancistas trabalham tanto essa ideia do amor. Ele não é banal. Não é banal do jeito que a gente acha que é. Ele tem um papel extremamente fundamental na nossa vida. O tempo todo nós buscamos sermos amados pelas pessoas. E quando nos sentimos verdadeiramente, completamente, incondicionalmente amados, nós desenvolvemos, então, a habilidade, a capacidade de desenvolver segurança, autoimagem positiva, resiliência emocional. Cara, se você tem isso daqui, ó, você vai deslanchar. É sucesso garantido. Porque você vai desenvolver uma dificuldade que a nossa cultura latina, de um modo geral, apresenta. A resiliência emocional para lidar com as dificuldades e as frustrações que a vida nos traz. Esse é o ponto. Então, a base disso tudo é desenvolver esse senso de ser amado verdadeiramente.
Porque quando você se sente amado, bicho, você se sente poderoso. Poderoso chefão. Então, esse é o ponto crucial de tudo, Thaís. Se eu pudesse resumir para você, seria isso. Então, é importante a gente reconhecer que, feliz ou infelizmente, a quarentena traz, sim, impactos psicológicos extremamente negativos e a gente vai enfrentar, pode se preparar, a gente vai enfrentar uma onda aí muito difícil, bem complicada. E até porque o governo está aí movimentando todas as categorias da área da saúde, né? Está convocando Totalmente. aí. Por quê? Porque vai ter que ter um acompanhamento pós-crise, pós-quarentena, porque vai durar até final de abril, até maio, é o que a gente entende de quarentena, mas não para aí, Não. não para aí. Tem que ter um acompanhamento posterior, vai ter que computar dados para ver estatística, para ver como que a gente vai cuidar dessas pessoas depois da quarentena, porque as pessoas ainda estão sendo egoístas e olhando para agora. Eu estou dentro de casa, trancado, não aguento mais meus filhos, não aguento mais o home office, eu não aguento mais fazer nada, ou só ficar vendo Netflix, sei lá. Mas a gente tá sendo Se bem que eu egoísta de tô, ver. viu? Terminando a live aqui, galera. Ó, La Casa de Papel, hein? Opa, eu também, eu também. E acaba sendo egoísta de também olhar nesse momento tão delicado que estamos passando globalmente, né? Com os memes que você trouxe no começo dessa live, a gente tá morrendo de rir, a gente tá achando que é tudo piadinha, que é tudo engraçado. Olha, saludos da Espanha, isso? Que bacana, muito bom. E aí o que acontece? As pessoas são egoístas e não estão também tendo uma ciência de que depois tem prejuízos, depois tem consequências, que é o que você trouxe nessa live, quando a gente não prepara a criança pequena para ter a resiliência, para ter o amor e para ter, esqueci o outro, Autoimagem positiva. a autoimagem positiva, em qualquer situação, elas vão sim sofrer grandes transtornos aí futuros. E E nós, como é esse. adultos, também. Sim, claro. Porque eu falo criança, porque é onde a gente aprende lá na infância, Sim, mas a sem gente sombra de dúvidas. replica esse padrão para o resto da vida, né? E você falou uma Então, coisa, Thaís, até desculpa te interromper, que eu sei que o nosso tempo está acabando. Eu queria muito terminar essa live usando um termo que você usou que eu achei fantástico. A live, na verdade, não é sobre crianças, é sobre nós adultos, nós família. Mas como podemos, então, literalmente não pirar nessa quarentena? Cuidando da nossa criança interior. Então, isso serve para a criança, serve para pai, serve para nós. E eu queria deixar aqui as próprias recomendações de uma das doutoras que participou desse estudo científico que eu acabei de comentar aí com você, e dando principalmente 3 dicas extremamente importantes, bobinhas, mas extremamente importantes para a gente conseguir manter esse equilíbrio emocional, para a gente de verdade não pirar. Porque parece brincadeira, mas a galera tá pirando. Real, gente, real, tá? Então, ó, primeiro a Ravive, que é a doutora fala a seguinte coisa: existem 3 peças-chave para apoiar a resiliência das crianças. Então, vamos jogar isso para a nossa criança interior. Diante de circunstâncias estressantes, como é o caso pandêmico. Primeiro, precisamos garantir a nossa segurança física e emocional. Isso inclui garantir que as nossas necessidades físicas sejam atendidas, as necessidades físicas básicas, o quê? A alimentação, abrigo, assistência, enfim, tudo mais. Além de fornecer segurança emocional. O que isso significa? Significa ir para o tópico 2. Construir ou manter, principalmente, relacionamentos saudáveis. Ou seja, estamos na era virtual, legal. Estamos de quarentena, bacana. O que é que eu posso fazer agora? Vamos manter o nosso relacionamento saudável com os nossos melhores amigos, com os nossos parentes, com as pessoas que amamos verdadeiramente. Porque quando a gente se conecta, olha, até arrepia. Quando a gente se conecta, a gente se sente seguro, a gente se sente mais calmo. E quando a gente mantém a calma, gente, hormônios do nosso corpo simplesmente vão
descansar. Então a gente consegue manter essa conexão mental extremamente ativa, tá? E por fim, ela dá a terceira dica dela, que é o seguinte: apoio e o ensino de habilidades para lidar com a regulação emocional. Ou seja, aproveitar a situação para que técnicas que eu posso usar, que processos, que estratégias eu posso desenvolver para manter a minha calma, para manter o meu equilíbrio emocional. Né? Porque, querendo ou não, nessa quarentena a gente sofre várias coisas. Uma delas é o tédio também. Né? E a gente sabe que ficar em tédio, cara, isso parece um martírio. Então, desenvolva técnicas, estratégias que possam trazer essa calmaria. Vai assistir série, vai ler o seu livro, vai jogar Uno. Cara, sei lá o que você vai fazer. Mas, além de você manter a sua necessidade física e trabalhar mantendo e criando novas conexões de seus relacionamentos saudáveis, busque uma forma de você trabalhar um momento estressante. Porque ele vai durar, gente. Ele vai durar e ele não vai acabar quando a pandemia terminar. Ele vai só começar, essa é a verdade. Você pode escrever o que eu vou te falar. As pessoas, a partir de agora, vão começar a ter receio até de tocar umas nas outras. Você ri, mas é verdade. Mas é verdade. Então, se eu pudesse terminar aí com 3 dicas, que são as dicas da própria doutora, eu deixaria essas 3 dicas principais. E lembrando que a base de tudo, para nós nos sentirmos seguros, é nos sentirmos amados. Então, conecte-se com pessoas que vocês amam. Conectem-se com pessoas que vocês admiram. Porque isso nos deixa calmos, isso nos deixa mais tranquilos e a gente consegue manter o nosso equilíbrio emocional, que sem ele, tudo vai para o saco. Muito ótima todas as novidades que você trouxe para essa live, né? Eu acredito que muitas pessoas que não pegaram o começo dessa live, eu vou disponibilizar no YouTube, no canal do Inspire Qualidade. Você pode acessar depois e assistir da forma que você preferir, porque existem, né, Rafa, aquelas pessoas que não conseguiram se organizar ou tem muitas atividades em casa, ainda mais sexta-noite, né, com criança e tudo mais, não consegue às vezes pegar as lives, mas já tem muitas visualizações de todas as outras palestras com outras pessoas lá no YouTube, então isso é muito legal. E tem também os hiperativos como eu, que gostam que não tem muita paciência de live, mas vai para o YouTube, aí coloca uma velocidade maior e consegue, né, ganhar todo o conhecimento em menor tempo com qualidade. Então fica a dica aí para vocês, que depois vocês conseguem ver essa live completa, cheia de coisa bacana, que são estudos científicos que a Rafa trouxe, um monte de dicas aí, e principalmente o conceito que a gente precisa aprender, reaprender, eu acho, né? Pós-quarentena, que é o amor condicionado. A gente vai reaprender. Como você mesmo disse, as pessoas estarão com medo de se tocar, né? Então, é isso daí, gente. Rafa, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, por esse bate-papo muito interessante. Eu acredito que quem participou da live ficou muito curioso. E como é que as pessoas fazem para te encontrar, Rafa? Vamos lá, eu vou deixar aqui para vocês, galera, para quem tiver interesse em reprogramar a mente, entender mais sobre hipnose, buscar formas de realmente alcançar os seus objetivos, me segue lá no Instagram, @Rafaela_Alencar, tá? E lá vai ter meu contato, meu WhatsApp, meu e-mail, são um livro aberto, é só chamar, gritou, tô lá. É isso aí. E quem tem interesse aí, que tem filhos e quer saber também mais, faça o processo aí do Sleep Talk, né? A formação. Vamos lá, galera. Hoje... Sleep Talk é um assunto que vem... Um minuto? Que vem mudando o conceito do mundo. Nós estamos aí em mais de 20 países, atuamos há mais de 40 anos. Eu ensino pais e profissionais a aplicarem o método nos filhos enquanto eles dormem para causar mudanças emocionais, psicológicas e comportamentais. Então, se você ficou curioso, quer conhecer mais,
corre lá no meu Instagram e a gente vai bater um papo com certeza. Tá bom? Aliás, Thaís, amanhã tem live diretamente com Portugal. Nós vamos falar sobre esse assunto. Então, fica o convite aí para você e seus seguidores. Aí, ótimo. Rafa, um beijão para quem ficou até o final. 30 segundos para terminar isso daí. E boa noite para todo mundo. Um ótimo final de semana. Eu espero que vocês comecem a maratona do Netflix lá no canal do YouTube do Índice de Qualidade. Aprenda mais sobre qualidade de vida com as inspirações do bem. Um grande abraço para todo mundo. Gratidão por tudo. Tchau, Thaís, Rafa. tira um print no final e me envia, hein, para eu compartilhar.